Ah, os bons e velhos tempos em que fumar simbolizava sofisticação e rebeldia, especialmente durante a era dourada do cinema. Mas por trás do glamour e do brilho existe uma história mais sombria sobre como o fumo arruinou a vida de muitas estrelas de Hollywood. Algumas estrelas encontravam-se a pegar num cigarro a cada 10 sem minutos. demora, Sem mais delongas, aqui estão os veteranos da 25. história de Hollywood. Lana Turner. Conhecida como um ícone de glamour e beleza, Lana Turner estava, na verdade, escondendo uma batalha interna com seus vícios. E acho que a maioria de vocês concordará que fumar não combina com seu rosto bonito. Mas a verdade é que ela era muito viciada em nicotina. Embora ela não esteja entre as maiores fumantes de Hollywood, ela é frequentemente vista com um cigarro na mão, o que apenas confirma a cultura do tabagismo de sua época. Sua história serve como um lembrete de uma época em que fumar era sinônimo do charme de Hollywood. Mesmo entre seus atores mais famosos, na verdade, seu charme na tela e cenas sedutoras fumando em filmes como O Destino Bate à Sua Porta contribuíram para a glamorização dos cigarros. No entanto, apesar de seu status icônico, Turner enfrentou problemas de saúde em seus últimos anos, incluindo câncer de pulmão. Sammy Davis Jr. O Rat Pack era conhecido por sua imagem descolada que incluía vícios como beber, mulherengo e fumar. No entanto, fontes revelaram que a maior parte era encenada. Durante seus concertos, artistas como Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. fingiam beber uísque enquanto tomavam suco de maçã. Contrariamente à opinião comum, elas frequentemente corriam atrás deles, em vez de serem agressivamente buscadas. Enquanto fumar era uma característica que eles não conseguiam fingir, Sammy Davis Jr. era bem conhecido por seu hábito de fumar na vida real. Ele até fumava no palco, o que era perigoso para a saúde de qualquer pessoa, mas especialmente para um vocalista. Um de seus gestos distintivos era dar uma tragada durante uma música e soltar a fumaça enquanto cantava a nota seguinte. Isso pode ter parecido legal, mas prejudicava seu bem-estar. Nat King Cole advertiu Sammy sobre o dano que seu fumo frequente poderia causar, enfatizando como o calor extremo da fumaça do cigarro estava prejudicando suas cordas vocais. Infelizmente, Sammy ignorou o conselho e seu maior temor se tornou realidade. Quando ele teve problemas de voz na década de 1980, sua administração o encaminhou para um médico de garganta que verificou os temores de Nat King Cole. Eventualmente descobriram que o fumo frequente tinha danificado permanentemente suas cordas vocais. Acho que todos podemos concordar que é um preço bastante caro a pagar para um cantor como ele. Amanda Blake, bem conhecida por seu papel como Kitty Russell na icônica série de televisão Gunsmoke, viveu uma vida definida pelos perigos do tabagismo. Apesar do sucesso na tela, Blake era atormentada por seus vícios, um dos quais era fumar regularmente, o que eventualmente causaria problemas de saúde ao longo do tempo. Foi dito que ela era tão viciada em fumar que consumia 4 maços de cigarros por dia. Blake ignorou as preocupações com a saúde e continuou a fumar. De fato, quando os médicos a aconselharam a controlar o hábito de fumar, dizia-se que ela não conseguia ficar mais de 10 minutos sem pegar um cigarro, tornando sua recuperação extremamente difícil. Embora tenha tido uma vida relativamente longa, ela morreu de complicações relacionadas à AIDS aos 60 anos de idade. Seu hábito intenso de fumar é uma história de advertência sobre os perigos desse comportamento obsessivo, mesmo em Hollywood. Bette Davis. Muitas pessoas diriam que Bette Davis precisava ter um cigarro à mão porque sem ele ela não era totalmente ela mesma. Esse era o quão grave era seu hábito de fumar e as pessoas começaram a associá-la a isso. Mas a vida dela foi cheia de altos e baixos e acho que todos podemos concordar que ela foi um ícone. Davis sabe quem ela é e o que não gosta, e após mais de 50 anos na indústria cinematográfica e quase 80 anos de vida, provou quão forte ela é como mulher. Quero dizer, ela uma vez processou a Warner Brothers porque as pessoas responsáveis tentaram forçá-la a interpretar papéis que ela não queria desempenhar e tentaram colocá-la em fotos que ela não gostava. Além de seu caráter bravio, Davis também era bastante conhecida quando se tratava de fumar. Na verdade, algumas pessoas até diriam que ela fez isso parecer legal. Como? Bem, Davis fuma desenfreadamente filtros vintage em seu requintado apartamento no 4º andar perto do Sunset Boulevard em West Hollywood, extinguindo os cigarros com tenacidade no cinzeiro. Senhorita Davis apagou aquelas pontas tortas e elas não ousariam mais fumar. Seu problema com o fumo era tão sério que ela fumava cerca de 4 maços de cigarros por dia. Davis afirmou que não conseguia passar mais de 10 minutos sem acender um cigarro, o que explica por que é frequentemente vista com um na boca. Nem mesmo o dentista conseguiu impedir que ela fumasse, pois ela fumava na sala de espera e na cadeira do dentista. Ironicamente, John Cazale uma vez interpretou um personagem que deu um ultimato contra fumar. Na vida real, Cazale era um fumante inveterado.
Embora Casal não fosse considerado um ator popular durante seus anos de auge, ele era inegavelmente talentoso. Casal deixou uma impressão inesquecível em Hollywood com sua carreira breve, mas excepcional, graças às suas performances incríveis em cada personagem que interpretou. Casal é mais conhecido por suas aparições em filmes lendários como O Poderoso Chefão e O Franco Atirador, fez uma contribuição significativa para a história do cinema. No entanto, a vida pessoal de Casal foi marcada por um hábito terrível. Ele era um fumante habitual, frequentemente visto segurando um cigarro fora das câmeras. Esse hábito prejudicial acabaria sendo fatal, já que ele foi diagnosticado com câncer de pulmão, mas ele se recusou a permitir que a doença o impedisse e, apesar das dificuldades, Casale continuou a atuar, dando grandes performances até sua trágica morte aos 42 anos. William Tolman. William Tolman, mais conhecido por sua interpretação do promotor distrital Hamilton Berger na icônica série de televisão Perry Mason, tinha um hábito de fumar que refletia sua atitude na tela. Durante toda a sua carreira, ele era frequentemente visto com um cigarro na mão, tanto dentro quanto fora das telas. Por causa disso, é difícil dizer se ele estava interpretando um personagem ou sendo ele mesmo com um cigarro na mão. O forte hábito de fumar de Tolman, no entanto, escalou para diversos maços por dia e era apenas uma questão de tempo antes que ele sentisse as repercussões de seu fumo excessivo. Eventualmente, isso afetou sua saúde e ele foi tristemente diagnosticado com câncer de pulmão em 1967. Ele morreu de câncer apenas um ano depois, aos 53 anos. A experiência de Tolman serve como um alerta sobre os riscos do tabagismo, especialmente entre aqueles sob os holofotes de Hollywood. Lucille Ball, enquanto entretinha os lares através de sua amada personagem na tela, estava lutando contra um mau hábito que não conseguia abandonar fora da tela. I Love Lucy pode ser a sitcom de televisão mais icônica de todos os tempos, mas produzir a série não foi fácil. Lucille Ball e Desi Arnaz tiveram que superar vários desafios para colocar o show no ar, sendo que conseguir um patrocinador foi particularmente desafiador. Eventualmente, Philip Morris, o famoso fabricante de tabaco, decidiu patrocinar o programa. Havia um grande problema, porém. Ball, uma fumante habitual, tinha uma marca favorita de cigarros, e não era Philip Morris. Mas é claro, isso não significava que Ball pararia de fumar completamente. Na verdade, só piorou, pois depois de conseguir o patrocínio da Philip Morris, sua personagem era obrigada a fumar em todos os episódios. Na realidade, Lucy e Desi acendendo um ou dois charutos em seu programa era frequente, refletindo a aceitação generalizada do fumo na época, apesar de sua adorável imagem na tela. Bem, não que você possa ouvir Ball reclamar disso. Humphrey Bogart. Falando em tornar o ato de fumar algo legal, vamos mergulhar na história fascinante de Humphrey Bogart, que não apenas foi fundamental para fazer o fumo parecer legal no cinema, mas também sofreu as repercussões catastróficas de seu hábito em sua vida pessoal. Bogart fumava 2 maços de cigarros todos os dias e era conhecido por ser um grande beberrão. Ele estava sempre tossindo por causa do fumo, e seu cansaço e perda de memória devido ao excesso de bebida eram evidentes. Curiosamente, a conexão de Bogart com cigarros na tela tinha uma história de fundo intrigante. Roteiros nos primeiros dias do cinema apresentavam comandos favoráveis e eram frequentemente compostos de longos monólogos. Durante uma filmagem, Bogart expressou desinteresse ao diretor e brincou que o cenário só seria divertido se 2 camelos estivessem realizando um ato bastante indecente ao fundo. Embora o diretor não considerasse o conceito, ele sugeriu que Bogart incluísse fumar na cena. Esta sugestão inteligente serviu a 2 propósitos. Primeiro, deu a Bogart algo a fazer para quebrar a monotonia do monólogo, acrescentando profundidade à sua atuação. Segundo, o ato de fumar cativou a atenção do público enquanto eles se concentravam no rosto de Bogart a cada tragada, mantendo-os envolvidos na cena. Como resultado, Bogart começou a fumar em todos os filmes, estabelecendo uma forte ligação entre suas personas calmas e distantes e os cigarros. A presença de Bogart nas telas era tão reconhecível que os cigarros eram conhecidos como bogeys. Infelizmente, seu hábito de fumar não apenas inspirou milhões de outras pessoas a experimentarem porque achavam descolado, mas também resultou em sua morte prematura. Bogart adiou procurar atendimento médico para sua tosse e outros problemas de saúde até 1956, quando foi determinado que ele havia contraído câncer de esôfago, infelizmente encerrando sua extraordinária carreira por causa do mesmo hábito que ele havia associado à modernidade. Essa próxima estrela de Hollywood recorreu ao fumo quando os demônios do seu sucesso começaram a assombrá-lo. Rod Serling, a mente brilhante por trás da renomada série de televisão The Twilight Zone, foi aclamado como um gênio criativo em Hollywood.
Apesar de seu enorme sucesso como artista e ícone cultural, ele nunca alcançou completamente a realização pessoal. Afligido por dúvidas constantes, ele sucumbiu a vários vícios, incluindo consumo frequente de álcool e tabagismo, que pioraram quando The Twilight Zone terminou. De acordo com fontes, ele tinha medo de não conseguir repetir o sucesso de sua obra-prima, então ele afogou seus problemas em grandes quantidades de álcool e desenvolveu Alimentado 4 maços de cigarros todos os dias. Isso persistiu enquanto ele lutava para montar um forte retorno. Serling se via vagando de um projeto para outro e ocasionalmente assumindo papéis de atuação, mas internamente ele estava um desastre. Atormentado pela incerteza e pela autodepreciação, ele recorreu à bebida e ao fumo para alívio. Foi um período terrível na sua vida. Em 1975, ele passou por uma cirurgia de ponte de safena devido a uma artéria bloqueada causada por anos de maus tratos ao seu corpo. Sterling morreu aos 50 anos depois que seu coração falhou devido à pressão do procedimento. 10. Jackie Gleason. Jackie Gleason ganhou destaque como o inimitável Ralph Cramden em The Honeymooners, deixando uma impressão duradoura nos telespectadores de todo o país. O tamanho gigantesco de Gleason e sua persona extremamente humorística preenchiam a tela, conquistando a admiração das audiências em todo lugar, mas suas travessuras grandiosas continuavam nos bastidores. Ele tinha um apetite voraz que combinava com sua altura gigantesca. Ele pesava algo entre 230 e 330 libras, e sempre oscilava entre os dois. O desejo insaciável de Gleason levou-o a consumir várias refeições em uma única ocasião, culminando em um galão de sorvete que deixou as testemunhas impressionadas. No entanto, o estilo de vida pouco saudável de Gleason não era apenas resultado de seus hábitos alimentares. Ele tinha uma forte afinidade pela bebida, bebendo uísque como se fosse água, e um Scotch com gelo era para ele como um bolo de creme no gelo. Por causa disso, ele raramente estava sóbrio. Além disso, segundo seu hábito, ele também era um fumante inveterado, passando facilmente por Maços de cigarros por dia. O tamanho e os maus hábitos de Gleason dificultavam seu movimento, o que teve uma influência negativa em todas as partes de sua vida. Tragicamente, Gleason continuou a viver um estilo de vida pouco saudável até sua morte por câncer de cólon aos 71 anos de idade, deixando um legado de humor e uma história de advertência sobre os excessos. Yul Brynner, reconhecido por sua presença imponente tanto na tela grande quanto no lendário palco da Broadway, tinha um segredo sombrio. Ele fumava impressionantes 5 maços de cigarros por dia. Infelizmente, os efeitos desse vício finalmente o alcançaram e ele morreu de câncer de pulmão como resultado direto de seu hábito de fumar a longo prazo. Antes de sua morte, ele embarcou em uma jornada comovente para fazer um comercial para a Sociedade Americana do Câncer. Na tocante propaganda, sua voz estava rouca e fraca, e ele implorou aos telespectadores que não seguissem seus passos. Surpreendentemente, ele admitiu que o anúncio apareceria póstumamente, destacando a importância de seu pedido. Os olhos de Brenner perfuraram a tela enquanto a câmera focava nele e ele disse com uma intensidade assustadora: "Agora que me fui, não fume, o que quer que faça, simplesmente não fume." Este clipe fascinante foi tirado durante sua entrevista no Bom Dia América, quando lhe perguntaram o que diria a outros fumantes se tivesse a oportunidade de falar com eles. Do além-túmulo, este anúncio era tanto assustador quanto impactante, pois Brenner passou de uma figura imponente de saúde a uma mera sombra consumida pelos estragos do câncer de pulmão. Seu vício carregou a maior parte da culpa por essa descida catastrófica, oferecendo um aviso sóbrio dos perigos de um hábito tão mortal. 12. Clark Gable. Clark Gable reinou supremo como um renomado ator americano durante a era de ouro de Hollywood, ganhando o lendário apelido de Rei de Hollywood. Sua ascensão estratosférica ao estrelato Foi estimulado por sua performance excepcional, como Rhett Butler no Atemporal, clássico de 1939, e O Vento Levou. Seu último filme, Os Desajustados, Entrou para a história do cinema como um testemunho de sua carreira tremenda. No entanto, as aventuras de Gable se estenderam além da tela prateada. Em 1942, no auge de sua fama, tomou uma ele decisão tomou uma impressionante. decisão que o afastou do glamour e glória de Hollywood. Ele se juntou à Força Aérea dos Estados Unidos, alcançando o posto de capitão em uma aventura sem precedentes, liderando uma equipe de 6 homens que treinou e voou com o 351 pontos, o grupo de bombardeio pesado. Como resultado, Gable recebeu a Medalha de Aviação Distinta e a cobiçada Cruz de Voo Distinta, suscitando a admiração do próprio Adolf Hitler. Quando seu período nas Forças Aéreas do Exército chegou ao fim, Gable subiu ao posto de major, estabelecendo um recorde de valentia.
Tragicamente, em 16 de novembro de 1960, a cortina caiu sobre a vida espetacular de Gable em Los Angeles após sofrer seu quarto ataque cardíaco. Sua saúde havia sido devastada por décadas de indulgência em seus vícios. O caso de amor de Gable era o hábito diário de 3 maços de cigarros sem filtro, charutos e abundantes cachimbos de tabaco que duraram mais de 30 anos. Infelizmente, esses hábitos cobraram um preço alto e, em 1964, ele fez uma cirurgia para remover a maior parte do pulmão esquerdo devido aos efeitos nocivos do tabaco. Infelizmente, 15 anos depois, complicações de câncer de estômago o mataram aos 72 anos. 13. Dean Martin foi um lendário artista conhecido por suas canções suaves e presença carismática. Sua voz rouca distintiva, moldada por anos de fumo, tornou-se uma marca registrada da cultura de meados do século. Sem surpresa, Dean foi um fumante dedicado de cigarros ao longo de sua vida, preferindo a marca de Freddie Mercury, que provavelmente começou a usar por volta dos 16 anos de idade. Apesar de sua popularidade contínua, a saúde piorou incontrolavelmente. Em 1991, aos 45 anos de idade, ele recebeu um terrível diagnóstico de AIDS. Infelizmente, isso não foi o fim de sua dor. Dean também lutou contra o câncer de pulmão, enfisema e Alzheimer. Apesar do esforço, ele conseguiu parar de fumar, mas a carga das doenças tornou a vida normal difícil, e era tarde demais. A jornada de Dean terminou tragicamente em 1995, quando ele tinha 78 anos. 14ª, Nat King Cole. Nat King Cole era definitivamente um dos melhores vocalistas da música e tem um lugar especial no coração de muitas pessoas. Seus discos refletem melodias atemporais, mas seus hábitos diários contam uma história diferente. Na verdade, ele era um aficionado fanático por cigarros mentolados cool. É bastante incomum para um vocalista como ele. No entanto, a relação de Cole com o tabagismo ia além de um simples prazer casual. Antes de entrar no estúdio de gravação, ele frequentemente fumava muitos cigarros em sequência, mas parar de fumar ajudou-o a desenvolver sua característica voz grave e melodiosa. Mas a verdade é ainda mais chocante, pois você descobrirá quantos charutos ele fuma em um único dia. Embora frequentemente referido como fumante de 3 maços por dia, a verdade revela uma relação mais intensa com o tabaco. Isto veio depois que fontes relataram que Cole era conhecido por fumar de 4 a 5 maços todos os dias, estando com um cigarro na mão quase a cada momento acordado. Antes de continuarmos, se você quiser ver mais histórias de Hollywood, certifique-se de se inscrever e compartilhe na seção de comentários abaixo o que gostaria de ver no próximo vídeo. 15. Buster Keaton. Buster Keaton foi um grande comediante do cinema mudo, mas tinha um lado mais sombrio. A predileção de Keaton pelo fumo era óbvia durante toda a sua carreira de ator, frequentemente resultando em repetidos episódios de tosse no palco. Durante uma viagem a Toronto, ele conseguiu participar de um programa de perguntas e respostas da televisão canadense e demonstrar sua energia sem limites, mas ninguém estava preparado para a tragédia que se seguiu. Infelizmente, o hábito de fumar de Keaton cobrou seu preço em 1º de fevereiro de 1966, quando ele morreu de câncer de pulmão. Apesar de sua condição em declínio, ele continuou a fumar enquanto combatia a doença. Seu câncer de pulmão, que ele enfrentou bravamente, roubou-lhe o conforto físico, mas poupou-lhe de sofrimento excruciante. À medida que a condição piorava, sua capacidade de falar e respirar ficou gravemente comprometida. Anos depois, o capítulo final de sua vida foi definido por sua luta por fôlego e voz, que terminou em 30 de janeiro de 1966. Johnny Carson foi o renomado apresentador do The Tonight Show. Embora todos o adorassem como um apresentador alegre e falante, ninguém percebia o quanto ele era um fumante inveterado. De fato, durante seu tempo no programa, ele frequentemente usava cigarros como adereços no ar, uma prática que mais tarde desapareceu à medida que a opinião pública sobre o fumo mudou. Carson revelou publicamente seu problema com o tabagismo durante uma entrevista de 1979 com Mike Wallace no programa 60 Minutos. E se você achava que entendia a gravidade do seu problema com o tabagismo, ficará surpreso com a extensão do seu vício ao ouvir o que ele tem a dizer. 17. Audrey Norton Soul. Você? Audrey Meadows, bem conhecida por seu papel na lendária série de televisão The Honeymooners, foi por muito tempo associada ao apelo de fumar cigarros. No entanto, essa tendência acabaria levando-a a um destino terrível. Em 1995, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e deram-lhe apenas 1 ano de vida. Por causa disso, ela escolheu cuidados paliativos em vez de terapia agressiva. Meadows morreu pouco depois, em 3 de fevereiro de 1996, após entrar em coma no Cedar Sinai Medical Center em Los Angeles. Jerry Lewis.
Jerry Lewis, o comediante, ator e cineasta multitalentoso, teve uma influência duradoura na indústria do entretenimento. Aos 91 anos, ele morreu em sua casa em Las Vegas, cercado por sua amorosa família. Enquanto a razão declarada foi insuficiência cardíaca, seu caminho foi um emaranhado de variáveis que danificam o coração e desafiam as probabilidades. Lewis teve uma vida marcada por 3 ataques cardíacos relatados, vários presumivelmente não registrados, e procedimentos que utilizaram stents, que frequentemente apresentavam seus perigos. Posteriormente, foi determinado que seu hábito severo de fumar pode ter contribuído para seus problemas cardíacos, mas não foi surpresa que ele desenvolvesse tal propensão, dado que tocar em ambientes cheios de fumaça frequentemente incluía consumo excessivo de álcool e outros elementos prejudiciais. Seus problemas de saúde incluíam obesidade, câncer de próstata, depressão e episódios recorrentes de sangramento. Como resultado, os médicos especularam que ele morreu em decorrência de um suprimento de sangue inadequado ao cérebro devido à diminuição da força cardíaca. A Renee Bryan, mais conhecida por seu famoso papel como vovó em Beverly Hillbillies, aproveitava um estilo de vida de festas intensas. Seu amor pelo tabagismo era visível tanto nas telas como fora delas, lhe valendo o apelido de fumante inveterada entre seus colegas de elenco. Em 10 de março de 1973, um desastre ocorreu após uma apresentação quando Ryan teve o que parecia ser um derrame, forçando-a a retornar à Califórnia e ser hospitalizada. O diagnóstico mostrou um glioblastoma inoperável, um tumor cerebral canceroso que alterará sua vida para sempre. Apesar de seus esforços corajosos, ela morreu de complicações de saúde em 26 de abril de 1973, aos 70 anos. Seu local de descanso final foi um mausoléu no cemitério Woodlawn Memorial, em Santa Mônica, onde ela foi colocada com sua irmã, Anna Thompson. Moe Howard foi um membro-chave do icônico trio cômico Os Três Patetas. Ele também tinha uma família ligada ao renomado mágico Harry Houdini. Sua esposa, Helen Schoenberger, era prima de Houdini. Assim, é lógico que os dois alcançassem popularidade entre o público. Howard tem 2 filhos e teve uma vida encantadora com sua família. No entanto, Howard foi um fumante inveterado durante toda a sua vida, o que causou vários problemas. Tragicamente, ele sucumbiu aos perigos de seu hábito e morreu de câncer de pulmão em 4 de maio de 1975. Em 1983, ele recebeu uma estrela póstuma na Calçada da Fama de Hollywood, garantindo que o legado dos Três Patetas continuasse. A autobiografia de Howard foi deixada incompleta quando ele morreu. Felizmente, sua filha Joan assumiu o trabalho de terminar o livro, que foi publicado como Moe Howard and the Three Stooges em 1977. Frank Zappa, conhecido por sua originalidade musical e invenções ousadas, lutou com o vício tanto no trabalho quanto em cigarros. Apesar de ser diagnosticado com câncer de próstata, Zappa continuou a fumar, o que contribuiu para sua morte precoce em 1993, apenas 2 semanas antes de seu 53º aniversário. Em uma conversa franca com seu irmão, Bob Zappa, fica claro quão profundamente enraizado era seu hábito de fumar. Quando perguntado se Zappa fumava tanto quanto seu pai, Bob disse de forma inequívoca. Frank costumava dizer que tabaco era um vegetal. De acordo com muitos que conheciam Zappa, o tabagismo contínuo era um companheiro constante, quer ele estivesse tocando, ensaiando ou simplesmente vivendo a vida. 22. Bing Crosby. Bing Crosby, um artista multitalentoso, mais conhecido por sua atuação, canto e presença no rádio, também era um famoso fumante de cachimbo. Seus cachimbos finos de haste longa se tornaram uma marca registrada na comunidade de fumantes de cachimbo. Curiosamente, a transição de Crosby para o cachimbo foi motivada pela aversão de sua mãe aos cigarros, demonstrando seu respeito pelo gosto dela. Mas digamos que isso não foi uma boa influência. A paixão de Crosby por cachimbos era clara ao longo de sua carreira, e ele até dava orientações sobre como escolher e cuidar dos cachimbos. Nas suas próprias palavras, Crosby frequentemente dizia: "E assim, o legado de Bing Crosby como um ícone fumador de cachimbo continua vivo, e ele será lembrado por suas performances incríveis e, claro, pelo cachimbo que fuma onde quer que vá." George Harrison. George Harrison, um membro dos Beatles, era conhecido por sua habilidade musical, mas também tinha um sério problema com o tabagismo que prejudicou sua saúde. O hábito de fumar de Harrison fazia com que ele consumisse cerca de 4 maços de cigarros todos os dias, ocasionalmente aumentados com charutos.
Seus hábitos de fumar evoluíram, variando de 1 a 2 maços durante tempos menos estressantes a 3 ou 4 maços quando os níveis de estresse aumentavam. Seu vício em nicotina não era incomum na época, já que muitas pessoas sofriam de dependência de tabaco, mas como dizem, você colhe o que planta. Infelizmente, apesar de lutar contra o câncer relacionado ao tabagismo por anos, a vida de George Harrison foi encurtada em 2001. Jackie Kennedy, embora ela não fosse uma atriz de Hollywood, acredito que ela merece uma menção aqui. Jackie Kennedy era conhecida como um fenômeno da moda e uma primeira-dama amada. Surpreendentemente, ela tinha um aspecto surpreendente e pouco conhecido de sua personalidade. Ela era uma fumante compulsiva. Apesar de sua aparência graciosa e composta, Kennedy fumava 60 cigarros todos os dias por mais de 4 décadas. Embora possa ser difícil imaginá-la com um cigarro na mão, poucas fotografias capturaram esse lado de sua vida. A escassez de tais imagens decorre de sua influência como primeira-dama, já que ela não desejava ser fotografada fumando. Ela também assegurou que nenhuma menção ao seu hábito de fumar aparecesse por escrito. Groucho Marx, além de seu talento hilário, Groucho Marx é um ícone atemporal do fumo de charuto. Ao longo de sua brilhante carreira no teatro, cinema e televisão, o charuto tornou-se inextricavelmente ligado à sua persona. Groucho começou a fumar charutos aos 15 anos após ouvir de um veterano do vaudeville que um charuto era a arma mais adaptável que um ator poderia ter no palco. Anos depois, Groucho explicou ao próprio filho a importância de um charuto, afirmando que ele poderia salvá-lo se esquecesse de um leão. Bem, seja lá o que isso signifique, e com isso ele tem usado seu cigarro desde então. Ele chegou a dizer que se você esquecer uma linha, tudo o que tem que fazer é colocar o charuto na boca e soprar até lembrar do que esqueceu. Bem eficaz. Para dizer o mínimo, então é isso para Hollywood. Os maiores fumantes de Hollywood. Não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir nosso próximo vídeo para mais histórias de Hollywood.